Olá, eu sou o professor Jorge Soares e hoje estou trazendo para vocês um assunto do contexto da disciplina de Projeto e Administração de Banco de Dados, referente à segurança e autorização em sistemas de banco de dados relacionados. Tá? Nossa programação para hoje é a seguinte: vamos falar um pouquinho, né, da motivação do contexto de segurança em sistemas de banco de dados, quais são as típicas ameaças que um banco de dados está suscetível, quais são as medidas de proteção comuns aplicáveis a banco de dados. E aí vamos falar mais especificamente do controle de acesso discricionário e do controle de acesso obrigatório. Né? Então, assim, a motivação é um tanto quanto óbvia. Né? Observa, quando você fala de um conjunto de dados, seja eles computadorizados ou não, você precisa impor um razoável nível de segurança com relação ao seu conteúdo. Né? Em paralelo, os sistemas de computação têm toda uma demanda de segurança e autorização que já é bem conhecida. Vídeos, diversos ataques que os sistemas ele mexe sofrem. Né? Então, esse assunto se motiva meio que instantaneamente. Né? Então, o que a gente vai tentar entender hoje é quais são as técnicas que a gente utiliza em um banco de dados, no todo ou em partes, para que a gente evite o acesso não autorizado. E aí, que questões estão envolvidas? Questões legais, ou seja, existem dados que precisam ser protegidos. Exemplo, dados da Receita Federal, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esses dois dados são muito sensíveis e caso haja um acesso não autorizado, a pessoa está passível, inclusive, de responder com prisão. Né? Existem questões éticas que também andam em conjunto com as legais. Vamos pensar um conjunto de dados assim bastante crítico. Por exemplo, dados de exames laboratoriais. É o tipo do resultado que só interessa à pessoa, dito, ou ao seu médico. Né? Então, assim, não é para um terceiro acessar. Então, é importante que essa questão seja observada. Quais são as políticas institucionais ou organizacionais que têm que ser respeitadas? Ou seja, há um conjunto de dados, por exemplo, referentes a fornecedores de uma empresa que não podem ficar, né, vamos dizer assim, dando sopa. Né? Dados relacionados ao nível de sistema, relativos à operação do sistema em si, tá? Que revele, por exemplo, a estratégia de negócio da empresa. Então, esse tipo de situação pode sofrer ameaças que gerem perdas de integridade. E o que é integridade? O banco de dados ele é íntegro quando ele reflete a realidade, ele reflete aquilo que o mundo real representa. Né? Então, um banco não íntegro é aquele que falha nessa representação. Ele precisa também estar disponível. Então, você imagina o seguinte: pegar uma situação aqui onde você precise, por exemplo, vamos pensar que você comprou um ingresso para um cinema e aí você lá pelas tantas precisa chegar lá com o seu QR Code, né? Aquele quadradinho, tudo pintadinho, né? E lá pelas tantas o sistema está fora, não está disponível e você não consegue assistir o filme. Né? Então é uma situação complicada. E de confidencialidade, como no exemplo que eu falei, no caso dos dados laboratoriais ou de fisco, enfim. Então, quais são as medidas de proteção que a gente já observa de cara? Um controle de acesso, ou seja, só pode acessar uma determinada porção do banco de dados as pessoas que têm autorização para aquilo. Né? E aí você consegue isso com contas de usuário e de programa. O que significa uma conta de programa? Você pode tratar uma determinada aplicação, um sistema, como se um usuário humano fosse, e dar um login e senha para ele e forçar que esse login e senha seja trocado. Né? Você consegue também controle de acesso com arquivos de auditoria, o audit trail. Né? Você consegue observar o que aconteceu naquela no acesso àquele sistema, né? Dando, por exemplo, tempo de timeout do login, ou seja, se você tem tantos minutos para acessar essa porção.
Tá? Então, esses são mecanismos assim básicos que precisam ser utilizados. Uma outra forma de proteger o banco de dados, que é uma coisa que o IBGE faz, são os bancos de dados que convertem dado em informação. Então, banco de dados de inferência é aquele que consolida a informação e publica, porque a informação consolidada ela não é identificável de onde aquilo veio. Você pode identificar, por exemplo, qual é a média de salário das pessoas que moram no bairro da Tijuca. Ok, está identificando de alguma forma, mas você não sabe quanto o Joãozinho da Silva ganha, né? Então, essa é uma outra forma. E uma terceira forma é o controle de fluxo, ou seja, você só permite que o banco seja acessado segundo um determinado caminho pré-definido. E aí não precisamos, né, nem fazer muitas considerações com relação à criptografia. Criptografia é um campo à parte da ciência da computação, que fala muito com a segurança de computadores. Ela pode e deve ser usada também em banco de dados. Então agora vamos falar do controle de acesso discricionário, que é a parte mais específica do banco de dados. Basicamente, você vai trabalhar no controle discricionário com concessões ou revogação de privilégios para usuários e para objetos. Usuários normalmente são agentes, são aqueles que vão fazer ação no objeto, que geralmente é o paciente, é o dado. Tá? E esse dado pode ser o banco inteiro, pode ser uma porção do banco, pode ser um campo de uma tupla, né? Então, a lógica é essa, por isso que o nome é discricionário. Então, os níveis de atribuição que você dá pode ser em nível de conta ou em nível de relação. Vamos ver como é que é isso. Em nível de conta, você vai trabalhar, e aí eu estou mostrando para vocês quais são os comandos da SQL que tratam disso, né? Basicamente, estou apresentando aqui comandos da DDL, né? Create, Auth, Drop, até o Drop, comando da DDL, o Select é um comando da DML, né? A gente se deve lembrar, né? Nós já estudamos SQL, a Data Definition Language e a Data Manipulation Language. Então, basicamente você vai dar privilégios à conta e executar esses comandos. Então, esse aqui é um exemplo de tabela de concessão de privilégios de sujeitos e objetos. Se você observar, o sujeito S1 tem o direito de seleção sobre o objeto A1. O sujeito S1 pode ser o usuário Jorge, por exemplo, e o objeto A1 pode ser a tabela funcionário. Tá? Então, o Jorge só pode selecionar dados na tabela O1, que é o caso do objeto. Já o usuário S1, que sou eu, pode selecionar ou atualizar dados do objeto 2, que pode ser a tabela departamento, por exemplo. E assim vai. Você pode observar que o objeto OK, o usuário S1, tem direito a tudo. Inclusive aqui estou mostrando só comandos da DML, né? Então vamos admitir que eu estou seguindo essa linha de raciocínio, esse escopo. Então aí no objeto OK eu posso selecionar, remover, inserir ou atualizar. E assim vai para o restante da tabela. Então, como eu estava falando, existem dois comandos na SQL que pertencem à Data Control Language, que é chamada DCL, que são responsáveis por conceder e retirar esses privilégios. Então, o comando de concessão é o comando grant. Então, você diz que privilégio ou privilégios, se tiver mais de um, você separa por vírgula, em cima de objeto ou objetos, você dá para quais sujeitos. Né? E o revoke tem uma lógica muito parecida, né? Só que respeitando aí a construção frasal na língua inglesa, que é onde a SQL se inspirou, você vai ter uma revogação de privilégios em objetos dos sujeitos. Então eu uso from, mas a estrutura é muito similar. Então você tem dois exemplos aqui, olha, eu estou dando grant para seleção, né, para consulta, nas tabelas TB1 e TB2 para o usuário João Silva. E estou revogando os direitos de insert e delete que um usuário já possuía na tabela T3 do usuário Dan SA. Com isso, você começa a montar um grafo de concessões, né? Onde o DBA ele é a raiz dessa árvore, é a raiz desse grafo. Isso aqui é uma árvore, né?
Porque o DBA precisa ter acesso a absolutamente tudo. Porque se eu não tiver um usuário que acesse tudo, não há como fazer a gestão a contento do banco de dados. Então, você observa que o DBA concedeu direitos para o usuário 1, o 2 e o 3. Mas pode-se propagar os direitos que o 1 tem, alguns deles, para outros usuários. Por exemplo, no caso o 4 e o 5. Quando a gente monta esse grafo de concessão de privilégios, a gente precisa ter uma cláusula opcional no comando grant, que é o grant option. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Vamos fazer um exemplo aqui. O DBA criou 4 contas: A1, A2, A3 e A4. O A1 ganha o privilégio de create tab, ou seja, ele pode criar tabelas, e já que ele criou a tabela, ele vai ter direito a tudo, né? E aí ele vai criar as seguintes relações, só para poder ficar um pouquinho diferente. Vão criar a relação empregado e a relação departamento com esses campos inéditos, né? Nome, data de nascimento, endereço, etc. Então você imagina o seguinte: eu sou A1, dono da tabela, quero conceder para o usuário A2 o direito de inserir e remover tuplas da relação empregado e departamento. As tabelas são minhas. Mas eu não quero que eles propaguem esse direito. Então eu faço o grant como eu mostrei para vocês. Grant insert delete ao empregado do departamento to A2. Ponto. Agora eu quero que o usuário A3 possa ter o direito de consulta nessas 2 tabelas, mas que ele possa propagar esse direito para frente, para outros usuários. Então ele não vai depender de mim, eu estou dizendo que ele tem o direito e ele pode propagá-lo. Então você observa que no final do comando grant eu usei with grant option. Tá? Então, aí o usuário A3, lá pelas tantas, cede o direito de select que eu dei para ele nas 2 tabelas para o usuário A4. Certo? E aí vai se montando o gráfico de precedência. Com isso, por algum motivo, eu descobri que o A3 fez essa besteira de, por exemplo, dar para o usuário A4 essa concessão e eu quero revogá-lo, né? Então, o que eu faço? Eu vou usar o comando revoke select on empregado, eu só quero tirar da tabela empregado, do usuário A3. Então, eu tirei essa concessão que eu havia dado. Quando eu fiz isso, a concessão que ele deu para o A4 cai junto. Tá? Então, o efeito é em cascata. Eu posso também conceder privilégios para visões. Isso também é uma forma muito interessante de impor um nível a mais de segurança no meu banco de dados. Várias empresas trabalham assim. Ao invés de dar para os desenvolvedores acesso às tabelas propriamente ditas, elas dão acesso às visões, aquelas que a gente estudou um pouquinho antes desse assunto aqui. Lembra, comando create view, drop view, todas aquelas questões de inserção e remoção em visões que a gente trabalhou. Então, nesse outro exemplo aqui, o usuário A1 agora não quer mais dar o grant em cima de select, né, para o usuário A4, para o usuário A3. Ele quer permitir que ele acesse somente nome, data de nascimento, endereço, os empregados que possuam o número do departamento NRD igual a 5. E aí ele dá o grant na visão, ele não dá o grant na tabela. Tá bom? Aqui está o exemplo da criação da visão e depois da concessão de privilégio não mais na tabela, mas na visão, que eu chamei aqui de A3 empregado. Então, agora, mas eu quero permitir que esse usuário A4, aquele que ganhou da A3, eu agora vou dar um grant para ele de mexer na tabela de empregado, mas só no campo salário. Então, uma sintaxe possível, isso vai depender muito do sistema gerenciador de banco de dados, aí você dá um grant no campo. Bom? Então, controle de acesso discricionário é isso, não tem mistério. Você pode impor um outro nível, se o SGBD assim te permitir, um outro nível de segurança, que é o controle de acesso obrigatório. E nesse controle de acesso obrigatório continua aquela ideia de sujeitos e objetos. Só que a gente vai usar níveis de criticidade para
esses sujeitos e objetos. Então, eu vou dizer que um objeto é confidencial ou não confidencial. O não confidencial é menos forte, né? Na verdade é o mais simples que o confidencial. Depois você pode tornar a coisa mais crítica com o nível secreto e, por fim, você pode dizer que um objeto é altamente secreto. E você pode fazer a mesma coisa para os sujeitos. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um sujeito que está rotulado com a categoria confidencial, eu estou dizendo que ele só pode acessar objetos que também tenham a categoria oficial, confidencial ou não confidencial. Ele não consegue acessar nem o secreto, nem o altamente secreto, né? Então, isso é mais um nível de segurança. Então, um outro exemplo. Eu tenho um outro sujeito que tem um rótulo de confidencialidade. Então, ele acessa confidencial. Então, ele vai acessar objetos confidenciais, não confidenciais, eu já expliquei, né? Então, vamos de novo. Eu quis dizer do secreto. Vamos supor que eu tenha um objeto agora que tenha acesso ao nível secreto. Então, ele vai acessar objetos secretos, confidenciais e não confidenciais. Tá bom? Então, há uma comparação entre as classes aí. Classe S, que é do sujeito, tem que ser maior ou igual à classe do objeto. Bom? Então, basicamente isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ter um conjunto de exercícios aí para poder trabalhar em cima desse assunto e a gente na próxima aula síncrona vamos tirar dúvidas aí sobre dúvidas que eventualmente tenham ficado. Um abraço, tudo de bom para vocês.